Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a trabalhar o princípio da gestão de crise e vamos investigar o porquê da existência delas. Esse monstro que nos aterroriza tem, de fato, uma importância nas nossas vidas. Esse conceito faz parte dos nossos princípios, né, que constituem o primeiro pilar da nossa metodologia e que, por sua vez, se relacionam, como já citamos anteriormente, com a questão da disciplina. O princípio diz que muitas mudanças positivas surgem de crises bem administradas, mostrando então para a gente que as crises, desde que bem administradas, podem ser de fato oportunidades. Não só podem ser oportunidades, como acabam virando, segundo o escritor Herbert Wells, piadas. A gente acaba desenvolvendo a capacidade de rir a respeito das dificuldades do passado, depois que as tivermos superado. Esse conceito de humor foi trabalhado intensamente pelo Chico Anísio, comediante brasileiro bem conhecido, e que diz que o humor minimiza a crise, o drama e o problema. Isto é, o humor é uma forma da gente fazer com que a crise também seja sentida de forma mais leve. Ele conclui ensinando a gente que o povo ri de sua própria desgraça. A capacidade de manter o humor no meio da desgraça é de fato valorosa. A psicóloga Cristina Shen nos lembra que quando estamos no meio da crise é muito fácil a gente cair na tentação de não enxergar nada além da crise. Mas ao mesmo tempo, diz ela, é nesses momentos que nós podemos encontrar uma nova vida. Esse conceito de renovação por meio da crise é abordado por muitos autores. O pastor americano Mike Murdock, por exemplo, diz que a excelência é convocada apenas pela presença da crise. Isto é, enquanto a gente não vivenciar a crise, continuamos na, segundo ele, mediocridade da vida rotineira. Do outro lado, sabemos que essas mudanças não são fáceis e esse conceito já foi enunciado muitas vezes no passado. Temos aqui uma frase da escritora britânica Mary Shelley que diz que nada é tão doloroso para a mente humana quanto uma grande e repentina mudança. Essas grandes mudanças nem sempre são vistas por todos os pensadores da mesma forma. O jornalista uruguaio Raul Sibech diz que os grandes eventos globais, como as guerras e as pandemias, de fato não criam novas tendências, mas acabam aprofundando e acelerando as existentes. Talvez o melhor exemplo que a gente tenha hoje é a questão das reuniões virtuais. Um recurso que já existia há muitos anos, mas que foi extremamente aprofundado e acelerado durante a pandemia pela necessidade de isolamento. Do outro lado, a nossa abertura para mudanças, ela depende de, como diz o Neil Tyson, astrônomo americano, de estarmos mentalmente confusos. Diz ele, uma coisa é certa, quanto mais profundamente confuso você fica em sua vida, mais aberta a sua mente se torna para novas ideias. Isto é, quanto maiores foram os desafios, as crises que a gente estiver enfrentando, mais estaremos propensos a aceitarmos a entrada de novas ideias em nossas mentes.
E seja que a gente queira mudar em função da crise, ou seja que a gente queira mudar antes da crise. O Mike Murdock nos alerta que mesmo nessa segunda condição, sempre acontece crise. Em outras palavras, toda mudança é ou gerada por uma crise, ou a mudança vai gerar uma crise. E o Milton Friedman, economista americano bem conhecido, diz que só uma crise produz mudança real. Não existe, segundo ele, mudança sem crise. Entretanto, ele nos alerta que essa crise pode ser real ou percebida. A nossa percepção de uma situação de crise é suficiente para desencadearmos mudanças. Uma outra visão, talvez mais voltada para o mundo da política, aqui do filósofo italiano Antonio Gramsci, explica que o espaço da crise é absolutamente necessário quando ocorre uma mudança. Por quê, diz ele? A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Nesse interregno, diz ele, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem. Isto é, no ambiente político, né, na transição de um ambiente já decadente para um novo em formação, existe um vácuo. E esse vácuo a gente percebe como crise. A coach espanhola Miriam Subirana diz que a crise nos oferece a oportunidade de mudar conscientemente. Isso é importante. No amor consciente, nós buscamos a mudança consciente, né? E não uma mudança inconsciente, automatizada ou robotizada. Queremos saber o porquê e tomar conta desse processo. O professor indiano Amit Goswami diz que, para a maioria de nós, a motivação criativa, isto é, a nossa criatividade, requer também uma crise externa, seja uma ameaça à nossa sobrevivência física ou uma crise interna de intenso sofrimento. Isto é, a crise não gera apenas uma mudança, diz ele, mas criatividade. Outra questão relatada aqui pelo Jack Welch, engenheiro americano falecido no início da pandemia, diz que você pode olhar para uma situação e se sentir vítima. Ou você pode ficar animado com a conquista dos desafios e oportunidades que se apresentam. A forma de enxergarmos a crise depende de cada um de nós. Quando ela inicia, podemos olhar para a gente e nos vitimizarmos, ou encarar isso como uma oportunidade. Essa questão também foi tratada pelo Freud, o pai da psicanálise, que disse que um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste, aqueles em que tivemos que nos esforçar para trabalhar com as adversidades e lidar com a crise. O conceito de crise, nós comentamos já no encontro passado, vem desde a antiguidade, e temos aqui uma recomendação do Platão, que há quase 2.500 anos atrás já nos ensinava que não devemos esperar por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Tem pessoas que só na hora da crise começam a analisar o que é importante e o que não é. Ganharemos em qualidade de vida e tempo para resolver a crise que se apresentar, se a gente conseguir descobrir antes o que é importante para nós. Se a gente souber com antecedência quais são, por exemplo, nossos princípios, nossos valores. E
Temos aqui um pequeno trecho extraído do I Ching, um livro de autor desconhecido, publicado na antiga China, mais ou menos na época do Platão, também tratando da crise, diz assim: assim como o caos tumultuado de uma tempestade traz uma chuva nutritiva que permite a vida florir, assim também nas coisas humanas, tempos de progresso são precedidos por tempos de desordem. O sucesso vem para aqueles que conseguem sobreviver à crise. Isto é, segundo o I Ching, o processo de tormenta e florescimento, ou de crise e sucesso, faz parte do ritmo natural da vida.